Hoje a gente vai tratar de um tema muito interessante. A gente vai falar de como que a visão que as pessoas têm sobre Deus podem impactar a vida delas e depois, num segundo momento, como que você, sabendo qual tipo de visão você tem de Deus e podendo mudar essa sua visão sobre Deus e sobre si mesmo, né? Como que você pode transformar a sua vida. A primeira coisa que eu gostaria de falar aqui, que eu acho assim extremamente importante, é que esse vídeo não é de forma alguma uma crítica à crença de ninguém, né? Eu acredito profundamente aí no respeito ao direito de cada um acreditar no que quiser, de ter as crenças que tem, né? De ter a religião que assim deseja, que faz bem, no caminho que cada um escolhe, né? Faz parte deste caminho aí, cada um escolher a trilha que vai caminhar. E assim como eu me dou o direito de seguir o meu caminho, né, a gente respeita também o direito de cada um seguir o seu caminho, claro, desde que o caminho do outro não atropele o nosso, né? Nesse caso a gente acaba se posicionando. Mas quando não é assim, né, cada um tem o direito de acreditar naquilo que assim deseja, né, e seguir o caminho que deseja de acordo com as suas crenças. Mas as crenças são algo que impactam profundamente, né, a vida de cada um, porque elas ficam ali no subconsciente das pessoas, agindo, né, e fazendo com que a maneira dela olhar o mundo faça com que o mundo também tenha esse mesmo reflexo na maneira de tratar essa pessoa. E a gente vai falar disso, porque o nosso objetivo aqui no canal é tratar de superação, né? E quando nós temos crenças limitantes, e nesse sentido não estou falando das crenças religiosas ou espirituais, mas das crenças limitantes, do tipo uma pessoa que pensa, por exemplo, que dinheiro é difícil de ganhar, é sujo, essa pessoa vai ter dificuldade de atingir a sua abundância, a sua prosperidade, porque dentro dela, né, aquilo é algo difícil. Quem pensa que a vida é um sacrifício também tende a atrair muitas situações para a vida em que ela será sacrificada, passa por muitas dificuldades, muita coisa acontece, pelo simples olhar da crença limitante que está ali vibrando dentro do subconsciente dessa pessoa. Então a gente vai falar um pouco sobre tudo isso ligado à visão de Deus, né, ou a espiritualidade, a religiosidade de cada um, e como que isso impacta na visão que a pessoa possa ter de si mesma, né, e do outro. Mas lembrando que temos um profundo respeito pelas crenças aí e as escolhas diferentes que cada um possa ter. Não se trata disso, não é uma crítica a ninguém. Ok, pessoal? Então, nós temos aí a visão de Deus, né? O que é a visão de Deus de cada um? Primeiramente, cada ser humano é um ser único, ele é um padrão original único, né? Ninguém é igual a ninguém. E apesar da gente nascer às vezes numa mesma família, filhos dos mesmos pais, somos tão diferentes, né, uns dos outros. Imagine sim a população inteira do planeta, né, que tem culturas diferentes, vem de famílias diferentes, de culturas diferentes, de países diferentes, né? E além disso, tem como base uma mídia diferente que mostra diferentes imagens ali do que está acontecendo no mundo. Tem também, né, os princípios familiares totalmente diferentes, os princípios culturais, mas também muitas vezes os princípios religiosos, né? As crenças, os dogmas, tudo aquilo podem ser muito diferentes de uma pessoa para outra. E nós temos diferentes visões de Deus aí no nosso planeta, né? Uma visão mais ocidental, né? A maioria dos ocidentais ainda considera, temos uma maioria que podemos dizer cristã assim no Ocidente, e uma maioria que ainda considera assim um Deus quase como se fosse uma consciência externa, né? Que está ali te olhando, está ali te acompanhando, te ajudando, né? Muita gente considera isso. E no Oriente existe uma outra visão muito diferente, que não existe essa separação, né? Quando eu falo de Oriente, a gente está falando de uma visão mais para o lado do budismo, assim, por exemplo, não existe essa separação da consciência de Deus daquilo que você está mergulhado. É como se você tivesse mergulhado ali em Deus, né? E a sua capacidade de enxergar aquilo ali. Existem algumas ilusões, né? Que eles chamam os véus de Maia, né? E na medida que você vai tirando esses véus, você vai enxergando a realidade de uma outra maneira. E aí é como se a sua percepção fosse ficando mais clara. Então é como se não existisse uma separação. Existem visões bem diferentes, a do Oriente e do Ocidente, né? Mas dentre essas duas visões, que eu separei apenas duas aí, nós temos diversas, né? Como eu coloquei, a gente pode ver vários símbolos aí de diversas crenças, de diversas religiões que abordam essa questão de maneira totalmente diferente.
né? Com um Deus apenas, com vários deuses, com um Deus mais duro, com um Deus mais amoroso, com certas regras a se seguir, com outros que não há regras, que você apenas colhe as consequências do que faz. Então são diferentes visões no mundo, diferentes culturas religiosas, espirituais, né? E cada um, né, vai colher as consequências do caminho que está escolhendo aí, independente, né? Não se trata aqui uma questão de certo ou errado, né, porque são todos filhos de uma mesma natureza, são todos filhos de um mesmo universo, né, são todos filhos de um mesmo Deus, não importa o nome que dão e as regras que cada um determina que devem seguir, no final das contas é uma mesma lei universal que rege isso tudo, né.